nossos corações a mente. Isso. Respirando fundo. Vamos pedindo permissão à espiritualidade desta casa para iniciarmos o dia de hoje o trabalho das palestras. Vamos ter a feira de sorvete e todos estão convidados a participar. Vai ser interessante, várias coisas gostosas, né? E coisas bonitas também no brechó da Maria. Pedindo permissão então para a espiritualidade que nos abençoe no dia de hoje. Jesus, amado Mestre, sede conosco, Senhor. Nos auxilie a absorver todo o conhecimento que nos será passado. Que possamos usá-lo no nosso dia a dia, conosco e com os nossos seres queridos. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Boa palestra. Obrigada. Bom, na reunião anterior a gente estava falando sobre autocura, né? A gente já tinha andado um pouquinho sobre esse tema, mas eu não lembro muito bem onde a gente parou. Então, Joana de Ângeles, ela trabalha com a questão da autocura, fechando em alguns pontos, né? Deixa eu ver se eu pego aqui os pontos. Eu pedi para vocês se localizarem aqui na escada, né? Já se acharam aqui na escada, onde vocês estão? Que é um probleminha, né? Vocês estão subindo ou estão descendo? Vocês estão subindo ou estão descendo? Tem que subir, pessoal. A gente tem que ser anjinho, não pode ser outra coisinha. Tem que ser anjinho, tem que subir. E a Joana, ela vem falando de alguns pontos, né, para a gente trabalhar a autocura. A gente já falou um pouquinho dessa questão do pensamento, né? Depois fechamos aqui com esses quadros, né, para a gente segurar o pensamento nosso. E ela dá algumas dicas, né? Então aqui é a orientação de Joana, né? Depois a gente vem aqui as ações que a gente tem que tomar e como eu faço isso daí, tá? Seguindo a regrinha dela, do modelo dela, tá? Isso daqui para a gente trabalhar o nosso pensamento de forma positiva, ou seja, terapêutica, né? Pelo pensamento você trabalhando a autocura. E aqui tem algumas dicas que ela dá com relação a isso. E aí você tem que firmar muito isso daqui, né? Querer curar-se, ou você tem que ter um objetivo de cura, um objetivo forte, que é o que a gente normalmente não tem. A gente fica no ciclo de sofrimento, né, e não consegue pensar, ou não consegue sair desse ciclo. Mas você tem que colocar um objetivo de querer ficar melhor. Não é simplesmente falar, né? Você tem que se convencer disso. Porque falar, todo mundo fala, eu quero ficar melhor, mas continua mal. Então você tem que trabalhar isso na sua cabeça. O outro ponto que ela vem na sequência, né? Essa questão de tranquilizar as suas ideias, né? Os seus pensamentos. Como você fica muito tempo em ciclo, né? Você não consegue sair dele. E o problema é sair do ciclo. De vida, dor, estou mal, não consigo sair, não consigo... E você fica e não vai. Você tem que tranquilizar isso e achar uma outra forma de sair. É muito interessante que quando a gente entra nesse processo, a tendência é que a gente fique muito egoísta. A gente para de observar as pessoas, para de ver quem está conosco, para de ver tudo. Só fica centrado em você. Porque você tem a dor, você tem o sofrimento, você tem a doença, sei lá. E você não consegue ver nada mais. Você se fecha totalmente em você. Aí complicou. E uma alternativa é Deus, né? A maioria de nós, quando está muito doente, de uma maneira geral, até pode fazer oração, até pedir, mas via de regra, o primeiro passo que fez, quando você soube que estava doente, você brigou com Deus, você briga com Ele, porque você não merece. Não é bem assim que funciona, né?
Eu tenho que voltar a fazer pazes com Deus. Porque se eu não fizer pazes com Ele, eu não fico em paz. Eu não fico em paz. Ela vem falando também um pouco mais de cultivar os pensamentos de saúde, né? E combater o pensamento de doença, ou seja, quebrar esse pensamento destrutivo, ou seja, fazer uma higienização na mente. É esse que normalmente é o mais difícil a gente conseguir fazer. E sempre dando uma dica, né, de como a gente poderia trabalhar, tanto no caso do pensamento de saúde, como quebrar esse pensamento de doença, né? É que a gente não entende, né, que certos pensamentos são um verdadeiro veneno para nós mesmos. É veneno e a gente não consegue entender que é um veneno. E a gente continua pensando igual. E não é somente o pensamento de doença, certo? Pensamentos negativos como raiva, ódio, rancor, mágoa, é um veneno e vai detonando você. Vai detonando. Isso, de longo prazo, significa dizer o quê? Você vai ficar doente com alguma das glândulas, órgãos, células. E aí tem mais um detalhe, né? Por mais que você, teoricamente, fique curado, a sua célula tem memória. Memória celular. E aí demora um ciclo inteiro para essa memória ser desfeita. Então, por mais que você esteja trabalhando mentalmente, a sua célula ainda continua com a memória da doença, olha só. E o que ela vai tentar fazer? Vai tentar replicar a doença. Ela vai tentar replicar a doença. Depende da contaminação celular que aconteceu. Algumas podem demorar anos para sair do ciclo. Anos. Porque muitas das nossas, por exemplo, uma hemácia nossa, que é o glóbulo vermelho, né? Ela tem um ciclo normalmente de uns 120 dias, um pouquinho menos às vezes. Então ela vive 120 dias, depois ela é destruída. O nosso próprio corpo absorve ela. Normalmente acontece daí no baço. Mas se você não trabalhar esse ciclo dela, quer dizer o quê? Ela vai transmitir para a próxima célula. A hora que ela for ser absorvida pelo baço, essa contaminação vai passar para as próximas células. Então ela continua replicando isso. Então... aí você continua com a memória celular, quer dizer, a célula vai nascer doente. Ela vai nascer doente e vai propagar essa energia para as outras células. E vai ficar tudo contaminado. Você fala, mas eu estou tomando remédio. O remédio não cura isso. Vou fazer uma cirurgia. Não vai resolver. O que vai resolver é, primeiro muda pensamento e você tem que dar um tempo para a sua célula ser trocada. Ela precisa ser trocada, porque enquanto essa célula estiver viva, ela carrega a doença dela. É a memória dela. Ela só vai mudar quando foi destruída. Só que tem um probleminha, né? As nossas células neurais, elas não são destruídas. Aí o negócio pega. Elas permanecem por muito tempo. Muito tempo. Aí estou falando décadas. É a mesma célula. A mesma célula. E aí, como fica? Aí você precisa fazer um trabalho de macumba para tirar essa memória dessa célula, que a gente chama de cirurgia espiritual. Cirurgia espiritual nada mais é do que fazer um trabalho normalmente envolvendo magia para tirar o sentido da célula, ou seja, a memória celular que ela tem. Esse é um problema. E não é qualquer médico, qualquer casa que consegue fazer isso. Eu estou tomando passe, estou fazendo até acupuntura, estou fazendo homeopatia, estou trabalhando com homeopatia, estou tomando floral, estou fazendo yoga, né? Cromoterapia, sei lá, barra de axis, né? Tem essas coisas assim. Fiz até uma meditação, fiz até um tratamento de apometria e tal. Resolve? Não vai resolver. Não vai resolver. O problema é a memória celular, ela vai se arrastar, Como se fosse só a memória, seria até legal, mas não é isso que acontece. Eu fico incentivando ela com os meus pensamentos.
Difícil, né? Nossas células se viciam facinho. Facinho. Agora eu tenho uma dúvida. Os neurônios, eles não morrem, assim, muito... Existe uma morte, né? Existe Quando uma tem morte, mas o que a alguns gente problemas, pode né? estimular são as conexões neurais. Aí que tá, aí que tá. Qual São as é o sinapses, nosso- né? É ali que tá. Quais são o nosso poder para fazer conexões novas, sadias? A maioria de nós não consegue, precisa de ajuda externa. Se você tivesse muito autocontrole, certo, você conseguiria fazer, mas são raros as pessoas que têm esse autocontrole. Então você precisa de ajuda externa para fazer isso. Mas dizem, né, que a gente consegue fazer novas conexões neurais se a gente estudar uma língua nova, se a gente aprender alguma coisa nova, se a gente... Meditação também ajuda. Isso é tudo paliativo. Na verdade, você não consegue fazer a mudança drástica que precisa fazer. Você precisa de uma ajuda externa. Quem é essa ajuda externa? Tratamento espiritual. Marcos. Não sei se é aqui, estou falando. Você precisa de um tratamento externo para ajudar as conexões. Quer dizer que mesmo quem não é doente pode fazer uma apometria? Deve fazer. Deve fazer. De tempos Para melhorar as conexões. O que acontece? Quem estuda um pouquinho das células, né, as células nervosas, elas têm uma combinação de sódio e potássio, né, que fica as cargas positivas e negativas que chega no finalzinho, ela dá aquela descarga e passa a mensagem. O problema é que essas cargas, elas ficam com polaridades invertidas. Então a mensagem sai sempre errada, sai sempre errada, sai sempre errada. E o nosso trabalho aqui é organizar essas polaridades. E aí quando faz o salto, que é aquela descarga que passa a informação de um neurônio para o outro, a descarga vai com a codificação correta. O ajuste está ali, ó, que é exatamente nas novas ligações que ela porventura pode fazer. E o nosso cérebro, por ser muito plástico, né, ele deixa de funcionar, porque eu não uso certos recursos que nós temos, ele deixa de funcionar, ele faz outros caminhos. E o nosso papel aqui é reativar o cérebro inteiro. Mas para manter ele reativo, eu preciso fazer o quê? Fazer outras coisas que eu normalmente não faço. É outros tipos de pensamento, outros tipos de atividade. Eu preciso reestimular o cérebro. Porque a tendência nossa é ter, todos nós, Alzheimer, sem exceção. E todos nós temos já um resquício. Já temos. E por quê? Não usamos o cérebro como deveria usar. Ele só não avança porque eu estou usando o restante do cérebro com uma certa plenitude. Mas se você começar a se fechar muito, o Alzheimer, o nosso querido alemão, vai se apresentar. Então o que eu faço para irrigar isso? Eu tenho que reestimular ele. Mas o que é reestimular? Outras atividades. Ah, mas eu não gosto de fazer. Faz, porque você precisa usar outras partes do seu cérebro que você não está mais acostumado a fazer. Já usou ele. Sei lá por que parou. Não sei por que você parou. Volta. E um deles é o quê? Exercício físico. Você faz. A maioria de nós está com problema de bunda, né? A bunda está crescendo, que você só fica sentado. Você só fica sentado. Nós somos muito sedentários. E os homens também, não vai falar. Os homens também, tudo bundão, está crescendo. Tá? Então... precisa voltar a fazer exercício. E é o quê? É caminhar, certo? Não precisa fazer exercício pesado. Não estou falando de que você tem que ir na academia. Não é disso que eu estou falando. Se quiser ir na academia, também. Mas não é essa questão. Você tem que caminhar todo dia, ou pelo menos 3 vezes por semana. Você tem que caminhar. Correr é melhor do que caminhar, tá? Porque exige uma certa força nos ossos, né? Para evitar outras questões ósseas. Você fala, mas eu já tenho problema de junta, tá bom. Então... vai fazer outros exercícios. Você não tem desculpa que não dá para fazer exercício. Dá para fazer exercício, sim. Dá para fazer exercício. Lógico, você tem que tomar cuidado com mais impacto, menos impacto, mas falar que não dá para fazer exercício... mentira. Se você quiser, você faz exercício. Até um paraplégico, ele consegue fazer exercício. Por que você não pode fazer? Fala. Porque você é um paraplégico? Você não é. E por que você não faz? Ah, porque dói. Lógico que vai doer. Ele vai doer. O exercício ajuda justamente lógico que dói. Para melhorar. Se um paraplégico consegue fazer academia, ele faz academia, por que você não pode fazer academia? Fala. Ou não pode caminhar? Me dá uma boa desculpa. Você vai me dar uma boa desculpa?
com a mão esquerda, a mão direita. Até ajuda, mas sabe, eu preciso exercitar todo o corpo, não é parte dele. Não é parte dele. A própria questão respiratória, a maioria de nós não sabe respirar, você tem que aprender a respirar. E eu tenho que fazer exercício respiratório todo dia eu tenho que fazer. Tá vendo? São coisas simples. Você fala, mas eu não sei fazer. Para que serve o YouTube? É fácil ficar mandando mensagem, você não faz outras pesquisas que precisam fazer. Se você não tem mais desculpa que eu não sei o que eu vou fazer. Mentira, você não sabe porque você não quer ir atrás. Não tem desculpa mais isso. Há um tempo atrás até poderia aceitar que você tem que ir numa biblioteca, pegar um livro, conversar. Você não precisa nada disso, você tem na mão isso daí. Ou ninguém aqui tem celular? Quem não tem celular aqui? Levante a mão. Sério? Mas você olha o celular dela? Tá bom. Então, difícil, né? Falar, olha, não tenho celular, não tenho acesso. Me desculpe, vocês estão querendo me enganar, mas não vai me enganar. Porque dá para saber o que você precisa, ir atrás, tem informação. Lógico, tem muita besteira aí por aí, mas se você quiser, você acha. Você acha mesmo. E aí você falar, não sei que tipo de exercício posso fazer. Vai atrás. Ah, dói. Você pode entrar numa água, pode fazer exercício no ar, olha só. Por acaso, você deitado na sua cama, você não pode levantar as pernas e fazer esse movimento no ar? Você não pode fazer isso? Que inclusive ajudaria muito a irrigar as pernas, sabe? Ou nem isso você consegue fazer? Tá difícil, né? Vai me dando mais desculpa, eu vou inventando coisa para vocês. Eu vou inventando coisas. Alguns aqui não tem como exercitar a cabeça, só tem um jeito. É época lá de Luís XV, Luís XIV, guilhotina. Aí resolve. Aí dá um basta assim, pronto, resolveu. É um único exercício. Fala, menina. Então, eu ouvi que ela falou das sinapses, né? Para a sinapse ser registrada, precisa de uma carga de energia muito alta. Eu sei disso. Para aquela energia como os traumas, né? Eles são gravados naquele momento onde a pessoa... E fica repetindo aquilo. Porque naquele momento a descarga de energia foi tão alta que gera aquela memória, que gera aquele trauma. Exatamente isso. Ele fica registrado. O que eles falam para ressignificar, você tem que jogar uma carga de energia idêntica para aquela sinapse ser desfeita. Como a gente não sabe fazer isso, Sim. então o nosso passo a passo seria a mudança de ressignificação no olhar sobre aquilo. Concordo. Então, a maioria, Que é o que ela pede aqui, ela pede isso. A maioria dos traumas em momentos da nossa vida estão associados com o perdão. O perdão é a energia que ressignifica a dor e que faz mudar a nossa situação. Isso é um palavrão aqui, certo? É um palavrão de baixo calão, assim, sabe? Falar perdão. A maioria aqui de nós não consegue perdoar. Não consegue perdoar. Tem uma dificuldade tremenda do perdão. E eu sei que o perdão, quando realmente você consegue fazer isso, você sente que você se liberta. Você se liberta. Não é que você libertou o outro, você se liberta. Só que a maioria de nós não consegue passar essa barra. E por isso que eu falei, muitas dessas tem que usar um tratamento externo, ou seja, alguém de fora ajudar. E quando a gente fala de cirurgia, é uma quantidade de energia violenta para quebrar o fluxo, olha só. Que aí a gente faz a cirurgia espiritual. Aí muda. Sozinho fica difícil fazer. Mas mesmo assim... Não estou falando que é impossível. Não é preventiva, né? Não. Porque... Preventiva é seguindo esses passos aqui. Eu preciso fazer isso. É quando a pessoa se emociona, quando canta e chora muito. Isso ajuda. Mas isso é culpa que ela está sentindo? Não necessariamente. Ou é perdão? Não necessariamente. Pode ser alegria. Só alegria. Tá? Dependendo da música, dependendo de como você canta, você pode estar se conectando a coisas que normalmente você não se conecta no seu dia a dia. E essa conexão nos dá uma sensação de prazer muito grande. Melhor do que comer chocolate. A Páscoa está chegando e ainda Peguei, né? chocolate. Então, a conexão com música, não é só com música, certo? Outros pensamentos, a oração, dependendo da forma como você ora, você faz uma conexão tão prazerosa, né, que você muda, você fica diferente. E muitas vezes a gente chora, orando.
E quantas vezes, às vezes a gente tem uma afinidade tão grande com uma pessoa, às vezes com o próprio filho, né? Quando você consegue fazer alguma coisa com o seu filho, sabe? Você se sente tão bem por aquilo que você não sabe descrever. Você fala, é o amor. Não é bem isso, certo? É uma mistura de sentimentos tão grande que deixa a gente, parece que em êxtase, né? Você fica assim meio fora. O cantar faz isso muitas vezes. Mas às vezes uma outra emoção de alguma coisa que você recebe, de uma ajuda de uma pessoa. Também acontece. Chora. Também acontece. E a gente só tem que aprender a estimular mais essas sensações, né? Infelizmente a gente vai deixando meio de lado isso. Tem muita coisa para a gente fazer. Aqui ela fecha um pouquinho mais com relação a abrir as percepções extrafísicas, né? E aí precisa ver o quanto que vocês gostam de ficar aberto. Muitos aqui já estão abertos, né? Não precisa gostar ou não, você já está aberto. Sente um monte de coisa. Você tem que aprender a gostar do que você sente. Mas isso é ruim. Não é ruim, né? Não existe sensação ruim. Mas essa energia é pesada. Se você está sentindo isso, é para você aprender. Então. Mas isso é ruim. Tá, eu sei que é ruim. Mas e daí? O que eu estou aprendendo com essa sensação? Nada vem de graça, ou seja, acontece assim. Não é assim. Se os meus canais perceptivos estão abertos para as coisas mais sutis ou mais densas, tem algo de aprendizado envolvido aí. Tem algo de aprendizado. E essa regulagem do nosso campo mediúnico tem a ver sempre com aprendizado. Sempre com aprendizado. O que é que eu estou aprendendo com as percepções que eu estou tendo? E aí eu tenho que aceitar mais do que eu estou percebendo. Parar de discutir muito com a percepção. Mas isso é ruim ou é bom. Não é ruim ou bom. A pergunta é, o quanto você está aprendendo com isso? Quanto que eu estou lendo isso, trazendo isso para a minha realidade, vendo o que eu tenho que me modificar. Porque se eu estou percebendo muita energia densa, significa que eu estou denso. Você não entendeu isso ainda, né? Então, alguma coisa eu tenho que fazer. Comigo. Então, é aprendizado, pessoal. É aprendizado. Você tem que aceitar, entender o que está acontecendo e tomar atitudes o quê? Para que você tenha uma outra percepção sobre tudo que está acontecendo. As energias ruins, se é assim que a gente pode falar, eu não acho que nenhuma energia é ruim ou é boa. Nós que classificamos assim. Tá? As energias são energias. Pode ser mais densas porque elas estão mais agregadas, tá? Então, nossos chakras têm dificuldade de assimilar certas energias. Mas se eu estiver denso, eu vou assimilar isso. Aí a minha célula, o meu corpo reage de forma estranha. Porque eu não estou acostumado muito com essa energia ou não gosto muito dessa energia. Mas o meu corpo vai ficar denso. Mas por que eu absorvi isso daí? Porque o seu chakra está em sintonia. O seu chakra está em sintonia com essa energia densa. Você fala, mas por que eu estou denso? Bom, que tipo de pensamento está você? Você fala, mas eu não penso nada de errado. Me desculpe, é impossível você não pensar e puxar a energia densa. Não dá para fazer isso. Se você está puxando energia densa, é pensamentos, ações que estão carregando energia densa. Consequentemente, seu chakra fica alinhado a isso, você vai absorver. Aí você tem que falar um pouco, é meia culpa, aqui ó, aqui. Para de falar, é ele que está passando energia ruim para mim, é aquele lugar que está passando. Me desculpe, se você vai num ambiente ou convive com pessoas densas e você absorve a energia delas, significa dizer sintonia igual. Você fez a similaridade e puxou. Tá? Não tem como falar, eu não sou igual. Se você assimilou energias da pessoa ou energias do lugar denso, significa que você tem uma densidade similar, sim. E é por isso que eu convivo com certas pessoas. Você não entendeu, né? Eu convivo com certas pessoas porque eu tenho densidade similar a ela. Não, aquilo lá foi um aborto da natureza que me trouxe até a pessoa e eu escolhi ela, eu estava bêbado no dia, sei lá o que aconteceu. Entendi. Não é assim. O filho a gente não escolhe. Escolhe sim. Escolhe sim. Filho escolhe o filho sim. Mas o meu filho... Se esse filho veio com você,
tem energias similares com você, ajustes com você, e tem a ver com as similaridades, principalmente do campo energético. Por isso que ele veio com você. Tem tudo a ver com você. Então, quando eu tenho um chefe estranho, um marido estranho, uma esposa estranha, um lugar estranho, um centro estranho, tudo é estranho para você. Não é estranho, você é assim. Você é assim, você não entendeu ainda e nem quer assumir esse papel. Porque é sempre o outro, né? Olha como eu estou ruim. Olha como eu estou ruim. Você está ruim porque é ruim igual, certo? Só que eu não assumo esse papel. Como que fica, por exemplo, o médio esponja? Médio esponja? Por exemplo, Médio esponja normalmente já fez muita macumba para destruir os outros. Tá? Como você sempre mandava besteira, mandava para destruir, bom, agora você vai puxar tudo de volta. Essa é a relação médio esponja, inclusive você. Você pode até fazer isso, mas eu só deixo de ficar denso se eu mudo o pensamento. Se eu não mudar o pensamento, eu nunca vou mudar a densidade que eu tenho. Nunca. E mudar pensamento significa o quê? Não posso mais brigar com ninguém. Mas ele não deixa de ser. Não posso mais brigar com ninguém. Eu vou continuar sendo esponja, mas de energias sutis. Só dos anjinhos. Seria melhor. A pergunta é, eu continuo brigando com as pessoas? Ferrou. Continuo tendo mágoa das pessoas? Ferrou. Continuo sendo crítico em excesso das pessoas? Ferrou. Não dá. Não dá. Vou continuar sendo denso. Então não posso mais criticar ninguém. Eu posso ter minha opinião. Mas ele é ele. Respeita. Respeita. Aceita como é. Ah, mas está errado. É um problema dela, não seu. Outra questão. Não posso mais brigar com ninguém. Se alguém der um tapa em você, vire o rosto. Dá outra face. Não é virar a mão, né? Eu não falei isso. Vira o rosto. Vira o rosto. Segura a vontade de voar no pescoço. Não, eu estou entendendo. Eu estou entendendo. Você já vai assim, né? Segura, porque eu não posso revidar. Porque quando eu revido, o que eu fiz comigo? Fiquei igual ao outro. Fiquei exatamente igual ao outro. Fiquei igual ao outro. Mas olha como me deixou. Bom, te deixou assim porque você deixou. Mas ele foi violento, sei lá, porque tem violência psicológica, mental, emocional, física, financeira, violência financeira, ó, tem várias coisas. Olha o que ele está fazendo comigo. Me desculpe, está fazendo com você porque você deixou. Você deixou. Eu só sou atingido por aquilo que eu deixo. Mas um passo intermediário de virar o rosto para bater de novo é você se afastar. Se eu não sei lidar com a situação, melhor que você se afasta. Mas alguns aqui, certo, são tão tinhosos, né? Não vou deixar barato isso não. Você até sai de perto, sabe? Mas você fica planejando o que você vai fazer para dar pancada. E o que é isso? Vingança. Então, por mais que eu não queira revidar na hora, porque eu aprendi com aquele retardado lá que eu não posso revidar. Tá bom, tá bom. Então você recua, mas você fica depois manipulando lá mentalmente o que é que você vai fazer, porque você devia ter respondido, você devia ter feito, você devia ter falado aquilo, se prepara tanto para fazer, e aí no dia a pessoa vai lá, te abraça, me perdoa, desmonta você. E você gastou sua noite não dormindo, tá? Um tempo violento para querer dar a resposta, e não precisava nada disso, porque eu queria me vingar dela. Se fosse na época lá também, eu gosto da época lá do Luís XIV, Luís XV, eu gosto dessa época, é boa. Eu vivi um bom tempo lá, então eu sei, é um momento particular, assim, né? Então, naquela época, você pegava a luva, batia no rosto, estou desafiando você para um duelo. Mas eu só desafiava porque eu sabia que eu podia matar ele. Então, vários de nós já usou o quê? Na ponta de um florete, vazar o outro. E por isso você tem, de vez em quando, umas dores assim, insuportáveis, porque foram vazamentos que você fez no outro.
Aí dói em você. E é interessante que muitos de nós estão vivendo com essa pessoa hoje. Então. Eu silêncio. Só que nós temos que entender que acontece muito na desobsessão, quando a gente está trazendo os obsessores, eu tenho que parar o processo de um querendo pegar o outro. Porque o obsessor, ele está desencarnado, ele está querendo pegar aquela pessoa que está encarnada, porque ela fez alguma coisa. Aí você começa a voltar no tempo que a gente faz isso, vamos voltando, ver aonde começou a história. Um já começou com o outro lá atrás, sei lá quanto, e um sabe, um desencarna, passa como sendo obsessor, aí vem o encarnado. Você fica trocando de lugar, e um querendo pegar o outro, um querendo pegar o outro. Você fala, quando é que vai parar esse ciclo? Quando para? Quando um tem que perdoar o outro. Se você não perdoa, você não para essa roda que fica. Quantos de nós consegue pegar esses obsessores em sala, aqui na sala, e consegue recolher ele? E qual é o tratamento? É perdão, não tem outro tratamento. Vamos cuidar do obsessor, tratar. Sim, isso é feito. Vai resolver? Não vai, porque ele vai reencarnar com a mesma sensação de querer se vingar do outro. E quando a gente percebe que não está dando certo, sabe? Enquanto um está desencarnado, o outro está encarnado, depois vira a posição e continua com essa energia, a espiritualidade providencia o quê? Agora os dois vão encarnar junto. Não é ficar um desencarnado e outro encarnado. Faz os dois encarnarem junto. E tem mais um detalhe, você vai se apaixonar por ele. Eu sei que a paixão deixa a gente meio tonto, a gente fica babando que nem cachorro, né? A gente não percebe direito o que está acontecendo, e você vai se apaixonar por ele. E vai sim. E ele realmente é o verdadeiro desafeto da sua vida. E depois você vai perceber com quem você casou. Então, uma boa parte do caminho já foi resolvida, e depois você vai querer se separar da pessoa. Não vai resolver, né? Se você não resolver isso durante a sua vida com ele, vão voltar novamente juntos. Casar novamente com ele. Que dureza, né? Não adianta se separar, pessoal. Se não resolveu essa separação, você vai juntar novamente. Então, os separados aqui, todos nós separados, a gente vai ter que pensar nisso outra vez. Bom, estou pronto para casar novamente com a mesma pessoa. O perdão não solta o cordão energético. O que solta o cordão energético é amor. Só isso. Eu tenho que amar a pessoa, não perdoar. Eu tenho que amar a pessoa. Não é o amor que a gente fala aqui, é o amor universal, incondicional, é esse amor. Se eu conseguir amá-la, aí eu me liberto. Só essa energia para cortar os vínculos que eu criei. Só essa. Eu perdoei. Lógico, perdão alivia, você fica na boa, certo? Tirou o vínculo? Não tirou o vínculo. E se eu amá-la? Aí sim, o vínculo é solto. Vamos falar um pouquinho aqui do autoatendimento. Acho que a gente fechou nisso daqui, né? Se não me engano. Do autoatendimento. De você mesmo cuidar de você. A gente falou bastante da alimentação na última reunião, né? Falamos dos 5 branquinhos lá que a gente tem que dar um jeito de tirar. Eu sei que a maioria não vai conseguir mesmo, mas eu estou falando e vou repetir, certo? Eu até tinha falado para vocês, vou preparar uma aula também sobre alimentação, tá? Para a gente, inclusive, mostrando quais os impactos que isso traz nos nossos chakras, que traz nos nossos nadis, ou seja, trazendo um pouquinho da medicina tradicional chinesa e mostrando essa alimentação, como é que a gente pode cuidar um pouquinho melhor de nós, tá? Falando um pouquinho mais também da higiene corporal, e para mim uma das mais significativas é essa higiene mental, né? Por mais que eu cuide do corpo materialmente, né, com exercício, alimentação de uma maneira geral, tá? Até se higienizando, que deve ser o padrão nosso, certo? Mas o mais difícil para nós é fazer essa última aqui, ó. A gente cuida muito do externo, né? Aquilo que a gente ingere e tal, é legal, acho que faz parte do nosso equilíbrio, né? Mas fazer esse último aí, para mim, que é o mais difícil. A gente é muito indisciplinado nisso. Nós não temos disciplina para limpar a mente. Não temos. Existem algumas formas de a gente fazer isso, certo? Mas o problema é, você consegue trazer alegria para o seu dia? Você consegue dar risada? Há quanto tempo você não dá risada? Ou você já se tornou uma pessoa chata? Vocês são chatos ou são risonhos? Como é que vocês são? É mesmo?
Alguns aqui parece aquele negócio que dá desinteria, purgante, né? É duro viver com essas pessoas, conviver com elas. A pessoa não dá risada, tá tudo ruim, tudo, sabe, cinza, sabe, não tem cor. Você fica, para com isso, a vida não é isso. A vida é alegre, a vida tem coisas muito boas, só que a gente não enxerga isso. A gente não traz para a nossa realidade. Você fala, mas a minha vida não tem nada de bom. Mentira, você não consegue enxergar nada de bom que você tem na vida. Você não consegue enxergar. É impossível você estar encarnado e falar, não tem nada de bom. É impossível fazer isso. Ninguém vem para esse mundo para sofrer. Você fala, mas eu estou sofrendo. Bom, então você escolheu sofrer, porque para mim sofrimento é escolha, né? Eu escolho sofrer. Como eu escolho ser alegre, como eu escolho ser feliz. Eu escolho. Esse movimento acho que nos ajuda. Mas dá para entender que eu tenho que buscar, está dentro de mim. Eu tenho que voltar a dar risada das coisas. Eu acho que a gente tem que se penalizar, ter compaixão das pessoas. Eu acho que a tristeza faz parte de nós. Tem momentos que eu vou ficar triste. É normal eu ficar triste. Mas eu não posso viver triste. Amargo, certo? Sabe aquela... Não. Tem momentos que eu vou estar... Lógico que tem momentos. Não tem nada de errado. Mas são momentos. E eu tenho que trazer a alegria novamente para a minha vida. Voltar a brincar. E eu acho que criança, nessas horas, ajuda muito a gente. Criança, se você puder conviver... Ah, mas eu não gosto de criança. Você falou a palavra errada. Você falou a palavra errada. Porque é uma das formas de tirar você dessa energia estranha. É a criança ela é espontânea, brincalhona. Ah, dá trabalho. Dá trabalho, e daí? Qual é o problema? Então quem vive com criança, a sua já está meio pirilona, né? Mas dá trabalho. Mas é diferente, a criança é diferente. E eu tenho que me inspirar nessa molecada. Porque isso faz bem pra gente. A gente volta a dar risada. A gente volta a dar risada com elas. A gente tem que aprender a colocar limites nela. Porque é educação, mas é educação. É uma questão de educação. Eu tenho que aprender a educar. Porque a maioria de nós, por não receber um manual, na placenta, a hora que tirou lá, não veio o manual de criação, não veio. Você fala, então como é que eu vou aprender a cuidar dessa criança? Vou procurar na internet. A internet não vai te explicar, porque cada caso é um caso. São espíritos diferentes, não são espíritos iguais. O que está na internet são padrões. O seu filho, na maioria das vezes, não é um padrão. Então como é que eu cuido dele? Você tem que ser diferente, você tem que ser diferente. Ah, vou fazer pedagogia. Tá bom. Vou fazer psicologia. Tá bom. Isso vai te ajudar? Em alguns pontos até pode, mas sabe, não é isso que faz a diferença. Acima de tudo, eu tenho que saber colocar os limites, eu tenho que saber falar sim, e não é bem o não, hein, pessoal? A filosofia do não eu não gosto muito, mas eu tenho que falar sim no momento certo para ele. É difícil fazer isso. Educar pelo sim, não educar pelo não. O limite tem que ser dado pelo sim, e não pelo não. Olha só, e eu não sei fazer isso. Não é bom você falar não, não, não. A criança tem que entender o não pelo sim, mas é comportamental e não verbal. Então, o meu comportamento tem que mostrar pelo sim como fazer. Só que é difícil fazer isso. O amor ajuda muito aí. É aí que eu preciso ter afeto, carinho, aquele envolvimento. E o carinho quer dizer o quê? Eu gosto de você. Você não pode falar isso para a criança só. Você tem que demonstrar o quanto você gosta dela. Você tem que... Ah, mas eu fui criado meio... não pegando em criança, sabe? Eu não tive isso. Ótima oportunidade para você aprender a fazer isso com a criança. Ótima oportunidade. Não é mudança que a gente está falando aqui? Muda você. Aprende a ser carinhoso. Você vai ver que sua vida vai ficar melhor. Fica assim. E não fala que você já tem idade, não está mais em tempo de fazer isso. Acho que a idade é só uma questão de experiência. Você pode usar essa experiência positiva ou essa experiência negativa. Eu acho que todos nós podemos fazer diferente. A idade é mais uma questão de ajudar se você tem mais experiência ou menos experiência. Porque muita gente com uma certa idade não tem experiência. Nenhuma, está zerado. Ou seja, não aproveitou o tempo que ficou na Terra. Não aproveitou. Você fala, não, mas já tem 60, 70, 80... E a pessoa sabe, você percebe que ela não usa o que ela aprendeu no dia a dia dela. Ela não usa. Ou seja, ela deixou para trás um monte de coisa. Viveu muito fechado, com... como é que fala? Regras muito duras. Ou seja, não aproveitou o tempo que tinha aqui encarnado.
Mas dá para aproveitar? Lógico que dá. Volta. Você consegue aproveitar. Ah, mas eu já tenho muito tempo. E daí? Enquanto o seu zoinho não fechar, assim que fala, né? Enquanto o zoinho não fechar e você não conseguir mais fazer as coisas, você pode fazer. Vai fazer. Vai ler, vai estudar, volta a fazer uma faculdade. Qual é o problema? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Faz online, tem um monte de curso aí, não paga nada. Estuda. Aqui na casa tem um monte de curso. Ah, mas eu já fiz. Faz outra vez. Sempre aprende. Tem grupos de estudo aqui. Vem estudar. Quanto que a gente cobra? Um sorriso. Vem estudar. Você não quer exercitar, aprender coisas diferentes? Vem aqui. Falando um pouquinho mais do autoatendimento, né? E aí aparece aquela palavrinha que eu preciso me engajar em determinadas situações, né? E o que é engajar? Participar de certas coisas que normalmente eu não gosto de fazer. Você sabe que normalmente as atividades aqui dessa casa são todas voluntárias, né? Vocês têm ideia disso, né? Vocês gostam de se engajar em algumas atividades aqui? E precisa de voluntários. Para as coisas mais simples aqui na casa, precisa de voluntário. Ah, não, eu gosto de trabalhar espiritualmente. Essa casa não funciona só assim, né? Tem muita coisa para fazer aqui nessa casa. Então, por que você não se engaja em algumas coisas? Porque muitos de nós falam, eu não tenho emprego, estou desempregado. Mentira, você não gosta de trabalhar, por isso você não tem emprego. Se você quiser trabalhar, você arruma trabalho em qualquer lugar. Trabalho não falta, inclusive na sua casa, olha só. Tem um monte de trabalho para ser feito e você não faz. Você não faz. Precisa, na verdade, ocupar a mente, que é isso que está pegando. E ocupar a mente eu preciso de trabalho, olha só. Eu preciso trabalhar. Vamos andar aqui um pouquinho mais. Sentimentos que curam, tá? O que vocês acham? Quais são os sentimentos primordiais para que a gente cure? Se cure, né? Não é questão de querer curar os outros, tá? Isso é uma outra questão. Aí é transferência de energia, campo magnético. Agora estou falando de nós, né? Como é que eu faço para me curar? E aí é a parte de sentimentos, né? E eu tenho que tomar muito cuidado. Por isso que eu falei, os próprios sentimentos podem me adoecer e podem me curar. Sentimentos. O perdão ajuda muito. Ser útil. Por mais que eu faça, eu preciso perdoá-lo. Eu até entendo, certo? Mas o principal não é o perdão para ele, é o perdão para mim. Que eu carrego muitas culpas, né? A reforma íntima pode ajudar, mas a palavra reforma íntima ela é muito ampla, né? A reforma íntima começa com pequenas coisas, bem simples. Bem simples. Eu não posso julgar mais ninguém, né? Que é algo que também faz parte de não adoecer. Eu não posso julgar ninguém e não posso mais falar mal de ninguém, que é um outro problema. Você consegue calar a boca e não falar mal de ninguém? Nem de político. E aí eu tenho que tomar muito cuidado, né? Como que trabalha esses sentimentos no meu dia a dia? Como que carregar esses sentimentos para que eu fique mais estável? Tem algumas dicas, algumas regras, daí ela monta uma tabelinha e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre como que a gente pode usar essas estratégias terapêuticas, se é o caso, que a gente pode falar, para o nosso dia a dia. Porque é uma terapia. Por mais que eu possa fazer uma terapia com alguém, né, com um terapeuta, sei lá, com um psicólogo, psiquiatra, enfim, tem formas de fazer terapia, mas eu também posso fazer essa terapia interna, trabalhar isso na minha mente. Você consegue ficar alguns minutos ou algum tempinho sem pensar? Não é bem a meditação, porque a meditação, a maioria fica meditando, fica pensando um monte de coisa. Tá? É desligar a mente. É um exercício difícil, principalmente quem tem mentes aceleradas, né? A cabeça não para. A questão é, você consegue desligar? Desligar. Você tem que desligar, você tem que aprender a desligar, você tem que aprender a desligar. Independente se é em casa, no trabalho, não sei. Você tem que achar um canto, um momento, porque às vezes você quer fazer num momento que não dá, porque tem mais coisas acontecendo. Ah, eu quero me desligar no meio do metrô. Como? Como você vai fazer isso? Em casa também não dá, porque às vezes tem algumas atividades acontecendo com pessoas que vivem comigo. Então você tem que achar um horário, um momento para você desligar. Que seja de madrugada, quando o menino desabou, ou a menina desabou, certo? Que seja, mas sabe, você tem que achar um momento para você tem que aprender a desligar. E o que é desligar? É não pensar nada. E aí você tem que controlar isso daí, porque não pode pensar. Não pode. E aí é uma questão de freio. Você tem que ir freando até que você realmente zera. E o que é pensar? Nada.
Nada. Você fala, isso é impossível. Não é. O que você não sabe fazer é controlar seu pensamento. Então, na verdade, quem manda em você não é você, é o seu pensamento. Você é subordinado àquilo que você pensa. Não, mas o pensamento é meu. Não é. Parte é sua e parte não é sua. Então, estou sendo manipulado? Sim. Por quem? Pelo seu pensamento. E esse é o maior obsessor nosso, hein? Que a gente chama de auto-obsessão. O pensamento me leva de acordo com as necessidades que as minhas células têm, de acordo com os meus vícios e de acordo com aquilo que eu gosto de fazer, que não é necessariamente aquilo que eu preciso fazer. Controlar a mente e falar, eu tenho domínio daquilo que eu penso, daquilo que eu faço. Eu tenho domínio. E a maioria de nós, mas é tão gostoso. Não consigo. Não tenho força. Não estou preparado. É só desculpas. Eu tenho que aprender a trabalhar isso na minha mente. E dar um tranco e segurar. O que pensa? Eu só vou ser feliz, ou só vou aprender a amar, ou só vou aprender a me curar quando eu começar a fazer o que eu preciso fazer, não o que eu gosto de fazer. Respiração, sentir que aquela energia vem de cima e desce para você. Mas eu tenho que prestar atenção na minha respiração, né? Eu tenho que focar. Tem que focar na minha respiração. Isso é uma técnica, mas eu sei que muitos aqui vão respirar e não vai conseguir fazer. Mas, tá vendo? Eu tenho que insistir até conseguir ficar mais tranquilo. O segredo é esse, eu tenho que aprender a silenciar a mente. Para a mente, você tem que parar de pensar. Que não é tão fácil. A maioria de nós aqui fala, eu não consigo, fica procurando botão, né? Aqui, sei lá. Não tem botão. É algo a ser trabalhado. Eu preciso aprender a trabalhar. E a grande dificuldade são os mais agitadinhos aqui, que tem uma lista enorme de agitadinhos, tá? São muito acelerados, agitados, e fala, você que mais precisa, para a mente. Preciso aprender a fazer isso. Pode ser com técnica, sei lá. Tem um monte de instrução, se você quiser você vai atrás. O duro é fazer. Porque é um saco fazer isso. É um saco, sim. Para quem é agitado, é um saco, porque você não tem paciência. Você não tem paciência. Mas tem uma técnica. Eu entendo que tem a técnica, eu entendo isso. Eu entendo. Eu sei que tem. Eu conheço isso, já fiz, eu faço, toda noite eu faço meditação, então, sabe, funciona, dá certo. O problema é que você não consegue silenciar a sua mente, você não consegue. Então, boa parte do meu equilíbrio é por causa, toda noite eu faço meditação antes de dormir, toda noite. Não escapa. Então, aí eu silencio minha mente, ela fica calma. Não tem horário. É eu saber me isolar, eu preciso aprender a me isolar. Bom, como é que andamos com a coragem aí? Temos coragem? Tá vendo? São energias ou pensamentos que curam. A maioria de nós, hoje, a coragem não está. Está com medo. Ontem mesmo já estava assim, né? A energia do medo estava prevalecendo. E hoje, igualzinho. Aí você fala, medo e coragem são... Não, ou você tem medo, ou você tem coragem. Dá para tirar esse medinho daí? Eu entendo que tá, mas é para ficar desse jeito, nesse estado? Então, vai continuar até quando? Você não entende que você vai ficar doente, né? Você vai ficar doente. E não vai ser do corona, não vai ser isso. Você vai ficar doente. E por quê? Por causa do medo. Até quando você vai ficar com medo? Precisa de coragem, pessoal. Ela precisa voltar. Mas eu tenho coragem só para algumas coisas. Não, você tem que aprender a ter coragem para tudo. Você tem que ter coragem de enfrentar você. Para de falar, tem que enfrentar isso. Tenha coragem de enfrentar você, que isso já está de bom tamanho. Volta a enfrentar você. Você. Eu não tenho que enfrentar meu marido, minha esposa, meu chefe, sei lá, quem. Preciso enfrentar os espíritos. Não, enfrenta esse espírito de porco aqui. Enfrenta ele. Enfrenta esse bicho aqui, ó. Aprende a enfrentar ele. Aí vai dar certo. Ela dá algumas dicas aqui, né? Aquele livrinho do Bacelli, Vigiar e Orai. Orai e Vigiar. Vigiar e Orai, né? Orai e Vigiar ou Vigiar? Vigiar e orar. É esse? Do Bacelli. Ele tem um livrinho de mensagens, né? É muito interessante. Quando você abre ele dá uma espetada em você, certo? Ele dá uma espetadinha em você. São mensagens curtas, 2 pagininhas, assim, bem simples, tá? Eu sempre uso ele, tenho ele no carro, leio em casa.
abra ele constantemente, ele vai dar uma... acorda aí, ó. Acorda aí. E eu acho que é algo, sabe, para você... Mas quando isso? Qualquer lugar, qualquer hora, não tem problema. Abre, leia. É bem simplesinho. Na hora você já vai sentir uma coisinha diferente. Eu uso normalmente ele. Outra questão, meditação, que a gente está falando aqui. Que é a questão de você trabalhar a cura, né? E aí ela dá algumas dicas e dá algumas informações com relação ao tempo, né? A questão principalmente do corpo e das células, né? Meditação é fundamental hoje, pessoal. Hoje à tarde a gente vai falar sobre sofrimento, que é um livro dela, da Joana também. A gente vai falar por que a gente sofre. Por que a gente sofre. Bom, será que dá para a gente tentar trabalhar essa meditação? Que é o início da gente dar uma desligada, de você, sabe, ficar um pouquinho melhor. São coisas simples, pessoal. Não precisa... Vou tomar um remédio para desligar a mente. É interessante. A gente bobeou, vai para o remédio, né? Bobeou, vai para o remédio, né? O melhor remédio está dentro de nós. E aí? Como é que anda essa palavrinha? Esperança. Vocês estão com esperança? Vocês acham que tudo vai acabar no inferno agora? Como é que é? Vai implodir tudo? O que vai acontecer? E aí, pessoal, vocês têm esperança de que as coisas... É a última que morre, mas a gente ainda tem um pouquinho. Então nós estamos no momento de João ou Apocalipse, é assim? É isso? Que estão pregando, né? Aham. Parece que faleceram 1000. Isso seria um desencarne coletivo? Não. Desencarne coletivo morrem todos juntos. Não é o caso, não. Um pouco mais para frente, se eles nos permitirem, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre, não os encarnes, sobre o que está acontecendo hoje. É que a gente não tem muita permissão para falar sobre isso. Senão vocês vão ficar muito preocupados. Não é com medo, vão ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Os idosos, porque normalmente eles estão com a debilidade apresentada. Não é a questão da idade. Eles colocaram a idade, né, como sendo um parâmetro, assim, mas não é essa a questão. Quem está indo é quem está debilitado fisicamente. Está com a sua imunidade baixa, fazendo algum tratamento, certo? E a pergunta é, por que está atingindo essas pessoas? E aí? Tem uma mensagem aí, né? Sim. Os tampinhas, eles são afetados? Todos eles são afetados, mas eles não têm sintomas, eles são assintomáticos. A maioria das crianças vai pegar isso, só que não vai ter efeito nelas. É uma gripe. E é uma gripe, isso é uma gripe. Só que nós, principalmente os adultos e as pessoas que têm alguma debilidade física, tá? Ou vai criar fibrose no peito, aqui no pulmão. É aí que está a diferença das outras gripes. As outras gripes não dá fibrose, que é uma das formas de você detectar. Quando dá fibrose, você não consegue aspirar, você não consegue encher o peito, tá? Que é um dos testes que a gente pode fazer, né? Eu quero saber se eu estou com esse problema. Enche o peito de ar e segura 10 segundos. Vamos ver se você aguenta, né? Segura 10 segundos. Se você não tossir, você está bem. Não tem nada de errado com você. Você pode estar até gripado, sabe? Resfriado. Mas se tiver fibrose aqui, você não vai conseguir se manter muito tempo sem tossir. Você não consegue. Você vai tossir. Tudo isso está vinculado à questão dessas energias que a gente está falando aqui, ó. Nós ficamos doentes porque nós temos problemas emocionais, aí a gente fica doente. Se eu não tiver problema emocional, eu não fico doente. Só tem um senão aí, se é uma questão karmática. Mesmo sendo karmática, eu preciso estar debilitado emocionalmente para pegar. Senão não vem. Senão não vem. Eu fico bloqueado. E essas pessoas normalmente estão o quê? São pessoas sedentárias, sabe, não cuidaram do corpo adequadamente. Você vê que tem vários problemas com aquela pessoa e ela vai ter uma tendência o quê? De ficar mal. Ela vai ficar mal. Agora, é por causa que é uma pessoa idosa? Não é por causa que é idosa. A questão é, pode ser idoso, e tem muito idoso que tem muito mais energia do que nós, tem. Ele vai ser afetado? Ele não vai ser afetado. Porque não é a questão da idade, é a questão da debilidade física. Está com debilidade física, você está muito sujeito a ser contaminado. Não é contaminado, você vai ficar doente. A contaminação ela vai acontecer naturalmente.
A grande maioria de nós, 95%, 98%, vai ser contaminado e não vai acontecer nada, nada. É uma gripe. Você fala, tem remédio para isso? Não tem remédio para isso, não tem antibiótico, não tem como, porque é vírus, não tem muito como segurar esse cara. Não tem o que fazer. Você tem que ficar, toma o seu chazinho, fica de cama, fica quietinho lá, assiste sua televisãozinha, fica lá quieto. Que é o normal, quando a gente está gripado, a gente não fica assim mole, meio... É o que vai acontecer, com a grande maioria de nós. Agora, se você estiver debilitado, estiver fazendo químio, eu não sou favorável a fazer químio, ninguém deveria fazer químio, tá? Mas cada um faz a sua escolha, tá? Existem outras formas de você tratar, e uma das formas de tratar é o quê? Trabalha a parte emocional sua, trabalha a questão energética sua, trabalha a questão usando alguns outros medicamentos não invasivos, que não são alopatas, são homeopatas. Sabe, você tem outras formas de cercar isso, mas eu tenho que me recuperar trabalhando as minhas emoções. Olha só, se eu me recupero as minhas emoções, esse câncer meio que ele se dissipa, sozinho. Eu tenho que entender que as células cancerígenas não são células ruins, elas não são células ruins, são células que estão doentes. Então, quando eu faço químio, o que eu quero fazer? Eu quero arrancar essas células. Porque para mim essas células são ruins, elas não são células, elas são células doentes. E por que estão doentes? Porque estão com uma memória celular. E a gente não acabou de falar da memória celular, que eu preciso dar um jeito de quebrar essa memória? Então o que eu tenho que fazer? Primeiro é mexer naquilo que está detonando essas células. Estou falando de câncer, mas outras doenças não é muita diferença, é a mesma coisa. O que está influenciando nelas? Uma parte disso é o quê? A alimentação. Certos tipos de alimentos hoje que nós ingerimos, que é tão normal, tão tranquilo, destroem ou acaba com certos tipos de defesa que a gente tem no corpo. Acaba com isso. E uma delas é aquilo que a gente falou na reunião passada, os 5 branquinhos. Você tem que tirar eles. Se você tira eles, o seu corpo reage diferente, imediatamente reage. Inclusive vários de vocês que têm rinite, sabe, fica aquelas coisas escorrendo o tempo inteiro, para de tomar leite, corta tudo que é de origem de leite, ou seja, queijo, iogurte, corta isso. Mas como é que eu vou ficar com a pizza? Não sei o que você vai fazer, certo? Eu não sei o que você vai fazer. Tem outras formas de você fazer isso, tem uns queijos diferentes aí, mas isso daí é sem graça. Não sei, é sem graça porque você não está acostumado a comer, tá? Então, tem outras formas. Então, quer parar a rinite? Uma das saídas bem simples, inclusive para a criança, é corta o leite dela. Não é o leite materno. Leite materno é outra coisa. Leite materno é outra coisa. Tá? Estou falando leite de vaca. Não, eu vou tomar leite de cabra. É a mesma coisa. Tá? Então, leite de búfalo é a mesma coisa. Então, tira a origem do leite. Você já vai ver que você já vai dar uma melhorada considerável. Para de comer doce. É o açúcar, tá vendo? São os branquinhos. Então, tira o leite, tira o açúcar. Então, vocês não entendem que açúcar é vício? Você está viciado em doce? Você está viciado. Não, mas isso vicia? Lógico que vicia. Você não consegue parar de comer doce. Você se igualou a uma pessoa que fuma. Você se igualou a uma pessoa que bebe. Elas só ficam bem quando fuma, quando bebe. Fala para uma pessoa que fuma cigarro. Cigarro, tá? Que fuma cigarro. Para de fumar. A pessoa fica nervosa, ela começa a subir pelas paredes, tá? Ela fica descontrolada, ela precisa fumar. Por quê? Está viciada. E você com açúcar? Igual. Eu estou falando açúcar para não falar do chocolate, que ainda é pior ainda do que açúcar. Isso mexe no seu fígado. A maioria de nós aqui tem problema de fígado, pessoal. Então eu vou fazer exame de fígado. Não vai dar nada, porque é questão energética. Toda vez que vocês vão num acupunturista, um dos pontos principais que ele tem que mexer é o quê? O fígado. Você fala, mas por que ele tem que mexer no fígado? Porque todo mundo aqui tem problema energético no fígado. Todos nós, sem exceção. A vesícula que está lá no fígado também é o bichinho que está mais comprometido. Por que vocês acham que a vesícula guarda um líquido meio amargo, né? Por que você acha, né? Porque a gente deixa a nossa vida amarga e aí afeta a vesícula. Você não é risonho, você não brinca. Consequentemente, a quantidade de líquido que deveria ser natural, ele começa a empedrar de tanta energia ruim que você manda para a vesícula. De raiva, de ódio, de mágoa.
você se torna uma pessoa chata, sua vesícula fica cheia de pedrinha. Corta o sal também não nos faz bem, principalmente mexe muito na nossa suprarrenal, que fica aqui em cima dos nossos rins. Sal é terrível. Corta o sal, tá? Outro sal até vai, aquele cor-de-rosinha até vai. Mas você não pode tudo, a comida já vem com um pouquinho de sal, você vai lá e põe mais sal. A salada você vai lá e taca sal. Não é adequado você comer verdura com azeite, pessoal, não é adequado. Porque vai diminuir a digestão. O azeite vai ajudar? Não, vai diminuir a digestão. Porque é um estado coloidal, ou seja, uma gosma que vai entrar cheia de óleo. Nós somos habituados a fazer as coisas erradas. O que eu estou falando para vocês, pessoal, eu estou fazendo. Então, se eu estou conseguindo, eu tenho a energia igual, continuo com o mesmo pique, certo? Então, eu acho que vocês conseguem fazer. Se eu sou mais retardado consigo, vocês conseguem também. A gente não regrediu como sociedade, né? Ela perguntou se a gente regrediu como sociedade, né? A humanidade sempre, e ela nunca conseguia crescer, sabe, em questão de quantidade de pessoas, porque ela não tinha como estocar alimento. Sempre foi um problema. A estocagem de alimentos sempre foi um problema na humanidade, certo? Então, o que acontecia há um tempo atrás? A geladeira é uma coisa relativamente recente, começou meados do século passado, certo? Então, como é que você congelava as coisas? Você não tinha como refrigerar as coisas, tá? Então você perdia muito alimento. Tá? Então tudo que você abatia, você tinha que consumir imediatamente. Tá? E é muito interessante, nós tinha um advento que aconteceu na época um pouquinho antes do descobrimento, século XII, XIII, XIV. Tá? A carne que hoje a gente tempera, faz não sei o que, a carne era comida o quê? Você cozinhava ou assava ela e comia do jeito que estava. Tá? Não tinha esse negócio de sal, tempero, nunca existiu isso. Esse negócio de tempero é coisa mais recente. Tá? Mas eu não consigo comer uma carne sem um tempero. Você acostumou assim. Você fala, mas como é que comia a carne? Não tinha nem um salzinho? Não, que sal, o quê? Assava ela lá naquele fogo lá e já mandava ver. Era assim que comia a carne. Você não tinha como manter a carne. Você não tinha como manter os grãos. As coisas apodreciam muito rapidamente, certo? E aí você tem que fazer o quê? Colher e comer, colher e comer. Tem que ser rápido isso. E aí teve um advento de um senhor chamado Marco Polo, né, que conseguiu ir através do continente europeu, depois foi lá para a Ásia, foi lá na Índia e conseguiu fazer o quê? Trazer umas coisinhas diferentes, tá? Uma canelinha lá, um cravo, tá? Sabe, umas coisinhas diferentes, e levou isso para lá, né, que foi a época das especiarias, não sei o quê. Levou para a Europa. Os europeus, principalmente os italianos, nossa, olha só como dá um gosto diferente, olha como é que começou as coisas. E aí nós começamos a aprender a comer tudo temperado. Tudo temperado. Até a questão do sal. O sal foi usado durante muito tempo para conservar. Você salgava para conservar, mas não tinha sal. E o sal foi usado, e as especiarias como também foi usado durante muito tempo, como moeda de troca. Então você trocava as coisas com esses temperos. E nós fomos acostumados a comer tudo temperado. Mas o nosso corpo está pronto para temperos? Não. Agora, se eu acostumo meu filho, ou começo a me doutrinar, começo a me trabalhar, a tirar o sal, tirar o açúcar, você vai viver bem. Porque você não precisa disso. As frutas, de uma maneira geral, já têm o açúcar que eu preciso. Você tem que entender que você tem que doutrinar a língua, porque o problema está na língua. É aprender a voltar a sentir o gosto do alimento, porque a gente não sabe mais o gosto do alimento. Qual é o gosto de uma cenoura? Qual é o gosto de uma beterraba? Qual é o gosto de uma abobrinha? Você não sabe mais o gosto disso. E ainda mais por uma questão de grande quantidade de pessoas, foi necessário fazer o quê? Massificar a produção. Mas como é que eu consigo guardar os alimentos, manter os alimentos? Eu preciso de acidulantes, conservantes, que é o que eu preciso colocar nas latas, nos embutidos, que é o que a gente consome. Só que acidulante, conservante, estabilizante causa consequências em mim. Não são produtos naturais. Aí eu começo a ter problemas no fígado, começo a ter problemas na vesícula, começo a ter problemas no baço, no estômago, intestino. Causado o quê? Pela minha alimentação. Temos que reeducar. Então, essa questão que a gente está falando bastante da alimentação,
é algo crucial para nós, mas vai demorar um pouco para que a gente entenda essa questão de alimentação. É só isso? Não. A alimentação é um pedaço. É um pedaço, ainda pequeno, que eu acho que influencia em nós. O principal é a parte emocional. Eu tenho que voltar a aprender a controlar ela melhor. Não ser mais bombinha. Perdão e auto-perdão. A gente já falou sobre isso também. Isso faz parte também dessa parte do sentimentos que curam. Trabalhar forte o perdão e principalmente o auto-perdão. E aí tem algumas regrinhas que você pode trabalhar aqui. Vocês estão... Dá para ler só esse pedacinho aqui, ó? Vocês entendem o que está escrito aqui? Só esse trechinho aqui, ó. Quando você fixa muito o pensamento naquilo que você feriu ou foi ferido, tanto faz. Você fez ou recebeu. O que você está fazendo é sentimentos destrutivos de autopiedade ou autopunição. Cuidado com isso. Tira do pensamento rápido o que aconteceu. Desvia o assunto. Desvia a ação. Só que eu tenho que saber policiar isso, né? A maioria de nós fica no ciclo. Mais um pouquinho aqui. Quando a gente evolui, a questão dessa memória celular, Sim. evolui em termos de aprendizado, de empenho para praticar, essa memória celular também ela vai se transformando ou não? Vai se transformando também. Vai. Ela acompanha minha abertura consciencial. Quanto mais eu vou me abrindo consciencialmente, quer dizer, eu vou entendendo melhor as coisas, minha memória vai sendo alterada celularmente, né? E tem que tomar muito cuidado no nosso desencarne, porque no nosso desencarne, no momento que a gente está fazendo a passagem, certo? Aquele momento, todas as minhas células estão guardando a memória dela. Não é apagado isso. Aquele último momento, tá? Aqueles momentos definitivos. Então, tudo que está ali registrado, eu guardo aquilo lá. E fica guardado no meu mental inferior, ele fica lá. Quando eu vou para a próxima reencarnação, eles vão pegar aquele último modelo e replicar no próximo corpo. A mesma memória. Então, muitas das doenças que nós temos hoje, ela não teve origem aqui, você já vem arrastando ela há algum tempo. E você fala, por que eu não me livrei? Você não mudou, você vem arrastando ela. E aí, dá para ter um pouquinho mais de criatividade? Vocês se consideram pessoas criativas? Legal? Ou não são criativos? Eu preciso exercitar a criatividade, tá? A criatividade nos ajuda muito a dissipar certos pensamentos, tá? E abre perspectiva para novos aprendizados. Toda vez que você trabalha a sua criatividade, abre perspectiva para novos aprendizados. É algo que eu preciso trabalhar em mim. Eu sei que muitos aqui gostam das coisas quadradinhas, sempre do mesmo jeitinho, só que você não abre para aprendizado. Você não abre. Inclusive gosta de conviver com pessoas que pensam igual a você. É outra meleca que você fez na vida. Tá? Gosta de trabalhar com pessoas que pensam igualzinho a você. Gosta de viver com pessoas que gostam e pensam igualzinho a você. Você não exercita a criatividade. A criatividade só exercita com pessoas diferentes de mim. Eu preciso trocar. Ah, mas a pessoa é ali que tem o diferente. É ali que eu crio. Eu tenho que estar aberto para essas pessoas diferentes de mim. De mim. Você não tem que concordar com ela, mas essa é a diferença que faz você ser criativo. O duro é entender isso, né? Que o diferente me ajuda. E a última palavrinha aqui, fé. Palavra tão fácil de falar, tão difícil de fazer. Vocês têm fé? Voltando no desencarne, né? Você falou que é importante de tomar cuidado na hora do desencarne. Se a pessoa ela percebe que ela vai se encarnar. Vai embora. Ela vai embora. Daí ela sente aquela sensação de perdão, qualquer coisa assim. Isso melhora? Alguma coisa ela não leva? Assim? Não, eu tenho que trabalhar a aceitação. Aceitação. Eu tenho que me aceitar. Se nesse último momento Não vai resolver. não vai resolver. Porque a memória celular ela vem se arrastando por tempos, né? Então não adianta você falar, agora eu vou receber a extrema unção, eu vou ser salvo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, não é mágico. Eu tenho que ir trabalhando em mim, o meu corpo, certo? Falando, que seja feita a vontade de Deus. Eu estou aceitando o que está acontecendo. Eu não estou desistindo, tá vendo? Eu estou aceitando, sabe? Estou indo para frente, estou seguindo minha vida. Tá, mas tá difícil. Tá bom, tá difícil, mas e daí?
Mas eu estou aceitando, sem brigar comigo, aceitando a Deus, sabe? Eu estou indo. Se eu estou fazendo isso, a minha memória ela vai ficar diferente quando eu for. Agora, eu desencarno, mesmo que nos últimos instantes, sabe? Peça perdão, ou seja perdoado, não sei o quê. Eu vou carregar essa memória, não tem como mudar isso. Não existe o salvamento imediato. O salvamento é de longo tempo. Aí eu sou salvo. Agora falar, vou ser salvo. Ah, não vai. Não vai. O meu campo vibratório não permite isso. É campo vibratório. É campo vibratório. Não vai permitir. Vocês acreditam em você? Estou falando em Deus, estou falando em você. Vocês têm fé em vocês? Em você. Vocês acham que vocês são capazes? Ratear é normal, certo? A pergunta é, eu tenho que acreditar no meu potencial. Ah, mas eu nunca fiz. Que bom, faz. Aqui, a nossa casa ela é sempre permeada dessas coisas. Mas eu nunca fiz isso. É bom, agora é a primeira vez, vai lá. Vai. Ah, eu vou aprender? Eu não sei se você vai aprender, mas se você vai fazer, você vai. E via de regra, você vai tratar da pessoa que você menos gosta. Você vai cuidar dela. Mas eu não sei fazer isso. Que bom. Quando você fala, não sei, agora é a sua vez. Só que eu tenho que acreditar no meu potencial. Qual é o nosso limite físico, mental, espiritual? Qual é o nosso limite? Esse limite não existe. O limite é que eu dou. Eu dou esse limite. Agora, eu consigo avançar? Sim. Se você for olhar fisicamente, pega todos os exemplos de esportes que a gente tem. Quantos recordes não estão sendo sempre quebrado? Você fala, então qual é o limite do homem? Eu não sei qual é o limite, estou falando só da parte física. Porque se você treinar, se você fizer, você vai passar certos limites e vai fazer isso. Mas agora, se você coloca certos limites, você não vai. E a parte mediúnica, e a parte espiritual, a parte intelectual? Se você coloca os limites, você não vai. Ah, mas eu tenho dificuldade com matemática. Vários aqui é um horror isso, né? Falar de cálculo, eu tenho uma dificuldade tremenda. Quer dizer, você já se bloqueou para isso, tá? E acha que não é capaz. Você é capaz, sim. Mas não coloca os limites antes de acontecer. Porque daí eu já entro no pessimismo, né? Eu não consigo, não tenho força, não confio em mim. Aí ferrou, você não vai conseguir mesmo. O seu decreto já foi colocado. E aí você não tem fé. Aí eu não tenho fé. E é interessante, muitas coisas que eu preciso fazer, eu só dependo de fé. E elas vão abrir. Então muitos dos nossos caminhos hoje estão fechados, sabe por quê? Porque você não acredita que é possível. Você não acredita. Você fala, mas eu não tenho oportunidades. Você não acredita. Você não acredita. Aí você fala, Deus não está me ajudando. Ele ajuda, mas você não acredita em você, não dá certo. Aí você não tem emprego, não tem uma relação, sabe? Tem dificuldade nas coisas, porque você não acredita em você. Então, quando é que volta isso? Quando volta a ser você? Eu preciso novamente, lá no comecinho, cadê a coragem? Fé só existe com coragem. Eu tenho que ter coragem. Errar também é um grande problema, mas também pedir ajuda é um outro grande problema. Ninguém tem que saber tudo de uma vez. Você pode ir aprendendo. E quantas vezes você tem que pedir ajuda? Por uma questão de orgulho, eu não peço para ele, me ajuda que esse negócio aqui eu não estou conseguindo fazer sozinho, não. Quem estudou pedagogia aqui, tá? Tem um termo usado por um senhor chamado Vygotsky, chamado zona de desenvolvimento proximal. Que raio que é esse negócio aí? Zona de desenvolvimento proximal. Uma criança, estou falando de uma criança, e o adulto não é diferente. Então vou falar da criança porque foi direcionado para isso. A criança, quando você dá uma atividade para ela, algumas coisas ela vai saber fazer, então ela vai fazer. Ok? Ela precisa de uma intervenção do professor? Não, porque ela vai fazer. Porque ela já aprendeu a fazer isso. Pode ser anteriormente, com o próprio professor, ou em casa, sei lá. Então ela já trouxe isso, ela vai fazer. Mas outras coisas que saem, eu dou o desafio para a criança. Ó, você tem que fazer mais isso. Então ela está aqui, você tem que fazer mais isso. Aí ela não vai conseguir fazer tudo sozinho. Alguma coisa eu tenho que ir lá e ajudar. O que é essa ajuda? É exatamente essa zona de desenvolvimento proximal. Eu vou lá e dou uma empurradinha nela. Só que a criança não tem dificuldade em pedir ajuda para você, sabe? Ela não tem dificuldade de falar, não consigo, e você ir lá e ajudar junto com ela, muitas vezes pegar na mãozinha dela. Ela vai deixar você fazer. Nós deixamos alguém fazer isso conosco? Então, você deixa alguém pegar na sua mão, vamos aqui, meu filho, vamos escrever junto.
Vai deixar alguém fazer isso com você? Orgulho vai me deixar? Zona de desenvolvimento proximal. Eu tenho que entender, olha só, novamente, voltando lá para a zona de desenvolvimento proximal. Aquele objetivo, além da minha capacidade, esse é o objetivo que eu não consigo sozinho. Eu preciso de uma ajuda. Alguém tem que interferir junto comigo. Tá? Esse é a fé que eu tenho que ter. Enquanto eu realizo as coisas que eu tenho, que eu faço no dia a dia, eu não preciso de ajuda, porque eu já sei fazer, já aprendi a fazer. Então isso é o quê? Eu tenho convicção, eu não tenho fé. Eu não acredito que eu possa fazer, porque eu já sei fazer. Agora, quando eu coloco algo além da minha capacidade, pode ser física, mental, espiritual, sei lá, qualquer coisa, aí eu preciso da fé, porque falar que eu preciso chegar em um outro lugar, que é o caminho, ou não é o caminho, é o objetivo. Cada um tem o seu caminho para chegar. Então, todo ser humano, respeitando uma lei chamada de progresso, ou uma lei de desenvolvimento, eu preciso chegar em algo a mais do que eu sou hoje. Só que para chegar lá, eu não vou conseguir chegar sozinho, eu preciso de alguém junto. Ou alguém, né, assim? Preciso de muitas vezes um grupo para me ajudar. Pode ser um grupo espiritual, físico, material, sei lá. Mas eu preciso de alguém. Só que eu preciso baixar a guarda, falar, para alcançar esse nível que hoje a vida está me cobrando, as relações estão me cobrando, a parte espiritual minha está me cobrando, tá? Para alcançar isso, eu preciso de alguém no meio do caminho, para me fazer essa passagem, que aí entra a zona de desenvolvimento proximal. Alguém tem que ir lá, vem aqui meu filho, deixa eu pôr a mão junto com você, vamos ajudar, vamos fazer junto, vamos estudar junto, sabe? Fazer essa passagem, porque alguém já passou por isso. E ele está hoje não na parte de fé. Essas pessoas que nos ajudam não estão na parte de fé. Elas estão na parte do quê? É convicção, ela já sabe fazer, porque ela já fez. Como o progresso é ilimitado, sempre vai precisar desse... Sempre tem alguém que sabe que... Mas, novamente, eu tenho que baixar a guarda, falar, eu não consigo sozinho, você pode me ajudar? E eu tenho que pedir, aprender a pedir. Eu preciso aprender a pedir. E eu sei que tem vários aqui que são marrudos, não aceitam erros, eu consigo. Ih, vai penar pra caramba, mas tudo bem, vai lá. Seria mais fácil você fazer a transição com alguém ajudando, porque tem pessoas mais experientes, você gostando, aí porque não é questão de gosto, pessoal, é a pessoa que tem mais habilidade para conseguir fazer aquilo, junto com você. Só que eu tenho que baixar um pouco a minha energia e deixar passar. Cuidado com a sua estatura, tá? Estou falando física. Cuidado com a sua estatura. Vou contar uma historinha, tá? Os mais grandinhos, normalmente é para usar a estatura com a força para levar as outras pessoas juntos. Ou seja, você ser a pessoa que vai fazer essa zona de desenvolvimento proximal. Você tem essa função. Como eu muitas vezes não faço isso daí, colho somente benefícios próprios, o que vai acontecer? Na próxima encarnação, vão pegar o tamanho, vão cortar a sua perna, você vai ficar assim. Certo? Você vai ficar pequenininho, e aí tem um monte de tampinhas aqui, um monte de piquititicos. Para quê? Bom, agora, certo? Você tinha a mesma força que tinha antes, não acreditou, agora você precisa ser ajudado. Agora você tem que fazer o quê? Baixa a bola, mesmo sendo pequenininha, abaixa, e aí você tem que, e aí por isso que muitos de nós têm problema nas costas, tem problema na junta, porque energeticamente você não se dobra para ninguém. E aí você dói o joelho terrivelmente. Dói as costas assim assustadoramente, porque você não consegue se dobrar para ninguém, não consegue ajoelhar. E por que não consegue? Porque você é marrudo. É duro. E não consegue pedir. Olha, eu não estou conseguindo, me ajuda aqui. Está difícil para mim. Me dá uma mãozinha. Me dá uma mãozinha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mais ou menos? Pelo menos entrou um pouquinho? Temos que entender. Quando que a gente diferencia quando é uma coisa que a gente precisa de ajuda ou quando é uma coisa que a gente precisa criar coragem pra gente pegar e fazer? Coragem eu tenho que ter o tempo inteiro. O tempo inteiro tem que ter coragem. Todo momento. E eu tenho que, na verdade, não é desafiar os outros, tem que eu me desafiar. Nenhum de nós tem o direito de ficar estagnado, porque eu vou ser, como eu falo, empurrado por uma lei que é a lei do progresso. O tempo inteiro ela vai me pegar. E quando eu achei, estou na boa,
alguém vai lá e tchum, vai me tirar o tapete. E pode acreditar. Aí você vai ser mexido fisicamente, emocionalmente, financeiramente. Pega esses mentes aí, você vai ser dado um tranco. Por quê? Você não quis se mexer. Você não quis se mexer. Então, eu preciso o tempo inteiro me desafiar com coragem e ir sempre em frente. Mas entendendo que nem sempre eu vou conseguir atingir os meus objetivos. Aí eu vou precisar do quê? De ajuda de alguém. E muitas vezes está vinculado a empregos, meu. Às vezes eu não me preparo o suficiente para um novo cargo. Mas eu quero. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que me preparar. E muitas vezes eu preciso de ajuda de alguém para me levar até lá, ó. Mas eu não peço. Porque eu sou marrudo. Eu acho que alguém tem que me ajudar de qualquer jeito. Não, eu não peço. Eu tenho que pedir. Eu tenho que pedir. E aí que eu tenho que baixar um pouco, né? Eu tenho que me curvar. Mesmo me curvando para aquela pessoa que eu não gosto, você tem que aprender a pedir para ela. Por isso que a gente tem que, acima de tudo, manter um network sempre bom, com todo mundo. E como é que eu mantenho esse network bom? Bom, eu tenho que ajudar a todos, porque na hora de precisar, vão ser ajudados. Você consegue ajudar todo mundo sem fazer distinção? Em qualquer aspecto. Em qualquer aspecto. Ajude. Ah, mas está me prejudicando. Ajude. Se está se prejudicando, continue ajudando. Porque se aquela pessoa chegou perto de você, é para você ajudar. É para você ajudar. Mas eu tenho que ter coragem de me enfrentar e sempre galgar algo a mais. E não ficar, estou esperando alguém bater na minha porta e me ajudar a conseguir o que eu quero. Nunca vai acontecer. Nunca. Eu tenho que fazer a minha parte. Mas quando eu me exponho, eu tenho que ter a facilidade de pedir, ó, me ajuda, chega junto. Aí você vai. Que todo mundo precisa de ajuda aqui, pessoal. Ninguém escapa. Nenhum de nós aqui é autossuficiente, não é. Por mais que você fale, eu ganho meu dinheiro, eu faço o que eu quero. Faz uma ova. Faz uma ova. Por mais dinheiro que você tenha, você não vai conseguir comprar ou garantir tudo o que você quiser. Não vai conseguir. Você não vai conseguir comprar felicidade com o dinheiro que você tem. Não vai conseguir nem comprar sua saúde. Também não vai conseguir comprar as relações que você deveria ter. Você não vai conseguir comprar. E todas essas relações que você tiver, por mais que eles chamem você de amigo, nenhum é seu amigo, porque você comprou essa amizade. A primeira coisa que vai acontecer quando você perder esse dinheiro, todo mundo vai sair de perto de você. Então, o dinheiro não garante nada para você. E eu não sei porque a gente tem que se matar tanto para ganhar tanto dinheiro e depois nem sei o que vai fazer com aquilo. Porque não vai me fazer bem só o dinheiro. O dinheiro é necessário? Concordo, mas não tem que ter ele como finalidade única. Ele tem que vir naturalmente pelas atividades que eu faço, aquilo que eu gosto. Agora, depender do dinheiro, me ferrei. Me ferrei totalmente. E tem muitos aqui que estão nessa dependência pesada. Precisa de dinheiro, preciso de dinheiro. Você não precisa de dinheiro. Você precisa de trabalho, você precisa preencher sua cabeça. Você precisa fazer o movimento para que as coisas venham para você. Enquanto você fica na sua casa só se penalizando, nada vai acontecer. Nada. Eu tenho que fazer a minha parte. Sempre assim. Aqui tem uns questionários, tá? Eu acho que todo mundo deveria fazer. Tenta responder essas perguntas mentalmente. Não precisa ficar, não der, para. Você quer realmente trabalhar a sua autocura? Responda essas perguntas. Isso daí para atuar pelo pensamento. Você tem que responder essas perguntas aí. Responde isso. Os indianos têm uma capacidade maior que a gente de autocura? Sim. Os indianos, sim. Porque eles são mais assim, né? Os indianos têm. Tem outros problemas lá, que não tem aqui, certo? Mas essa parte de autocura, eles são melhores do que nós. O passo 2, que é a busca de Deus, né? Também tem que responder essas perguntas. Se não responde, você começa a ter problemas. Vocês estão anotando essas coisas? Tirando foto? Ah, entendi. Olha, pessoal, tirar só isso não vai resolver, certo? Vocês têm que fazer. Isso é prática, hein, pessoal? E nem sempre vai dar certo. Você tem que tentar refazer outra vez. Sim. Eu por que não para você? Ah, ela vai pensando já. Esse negócio não Não é só eu, não. Ela também tem que entrar.
Só não usar a palavra difícil É. e consegue. Isso para conexão com Deus, né? Tem a outra aqui, que é a parte física, né? Aí você tem que tomar cuidado com essa listinha aqui, ó. Não vai escapar, né? A alimentação não escapa. Você acha? É que a maioria de nós está muito viciado em certos tipos de alimentos, né? A gente desaprendeu o que é se alimentar corretamente. A gente desaprendeu. Mas dá para voltar, tá? Devagar, não seja tão drástica. Vai voltando devagar que dá para fazer. Carne mais cedo ou mais tarde todo mundo vai parar. Ninguém vai conseguir se manter por muito tempo comendo carne. Não vai conseguir. Não é uma obrigatoriedade aqui na casa, certo? Mas mais cedo ou mais tarde todo mundo vai parar de comer carne. Sem exceção. Vai parar. Não é um alimento adequado para nós. Não é. Daqui cultivar o amor, tá? E essa daqui, ó, essa questão do sentimento mais puro que seria o amor, né? E a grande dificuldade nossa é expandir isso, né? Eu não posso amar somente as pessoas com quem eu convivo, com quem está perto de mim, que é meu filho, meu pai, marido, esposa, certo? Eu tenho que começar a saber amar todos, sem exceção. E eu não posso fazer diferença nesse amor. Quem faz diferença não ama. Não consegue entender o significado do amor. Eu não posso fazer diferença no amor. Então, da mesma forma que eu amo meu filho, eu tenho que amar o quê? A pessoa que está fora da minha casa. Tem que amar do mesmo jeito. Isso é amor. Isso é amor puro. Que é esse amor incondicional. É isso que eu estou falando. Agora, se eu chamo de amor, o amor que eu tenho pelo meu filho, você não mora comigo, então não gosto. Não, então, me desculpe, o que você sente pelo seu filho não é amor. É outra coisa. Dá um outro nome. Você pode até chamar de amor, mas não é esse ponto ainda. Aqui o sexto, né? O quinto, né? Que é com relação o que eu posso fazer para sentir a cura, né? São sentimentos de cura. Também tem uma listinha aí para responder, né? Espero que não fique só na teoria isso daí, tá, pessoal? Depois você faz a liçãozinha de casa e é bom... na próxima reunião eu quero a lição de vocês, tá? Vem aqui para eu dar um vistinho, tá? Mas aí você teria que ter já impresso. Impresso? Hoje é tudo digital. Vocês nem precisam me trazer físico. Vocês mandam para mim por meu e-mail, mandam para minha caixa postal. Pode ser. Não. Tudo bem aqui nessa listinha? E a gente fecha aqui com esses sentimentos que curam também. Quinto passo. Responde essas perguntas. Sim. Eu acho que até o cachorro sorriu. Ok? Bom, a gente fecha aqui. Qualquer coisa vocês dão uma olhadinha nesses textos aqui, que é um da Joana, né, que é a base, que é o livro Plenitude. Tá? Depois tem esse de autocura da Luzia. Tem essa música aqui. Eu gostaria que vocês... Eu acabei não trazendo a caixinha de som. Tá? Entra aí na internet agora, se quiser. E veja essa musiquinha aqui do YouTube. Muito interessante, da Flyra. Tá? Alguns aí já devem ter escutado essa música, né? Ela fala exatamente: me cura de mim. Ou seja, a cura... eu tenho que me curar de mim, que são os meus sentimentos, as minhas emoções, que acabam me detonando. Ou seja, eu tenho que arrancar isso de mim para ficar bem. Tudo bem, senhores? Senhores, obrigado. Boa paz.